Olá pessoal, tudo bem? É o professor Bedinotto de novo aqui com vocês, para nós darmos continuidade ao nosso aulão de física para a prova da URGS de 2018. Agora vamos falar de ondulatória, essa parte de ondulatória, que virá questões, provavelmente duas questões estarão na prova de vocês. Vamos lá! Mas antes disso eu gostaria de mostrar para vocês nossas redes sociais, onde vocês podem nos seguir, vocês podem nos acompanhar no Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, basta digitar Curso Vaga Certa, você poderá acompanhar todos os nossos resumos, nossos comentários de prova, deixar sua opinião, deixar os likes, se inscrever, enfim, qualquer dúvida que você tenha, você pode entrar em contato via e-mail conosco, ou até mesmo mandar uma mensagem em qualquer um desses canais. Nosso índice, o que nós iremos tratar no nosso aulão será as características das ondas, espectro das radiações, fenômenos ondulatórios, acústica e efeito Doppler. Serão os 5 tópicos que iremos tratar nesse nosso aulão. Vamos lá. Característica das ondas. O que é a onda? Onda transporta energia sem transportar matéria. Isso é onda. Toda vez que nós falamos de onda, nós temos que ter essa definição em mente. Transporta energia sem transportar matéria. Os meios que a gente tem de propagação das ondas. Temos as ondas mecânicas, que nada mais, nada menos, são ondas que necessitam do meio para se propagar. Por exemplo, onda sonora necessita do ar, corda. São exemplos. Ondas eletromagnéticas são as que conseguem se propagar no vácuo, não necessitam de um meio para se propagar. Raio-X, raio gama, enfim, são exemplos que tem de ondas que não necessitam de meio para se propagar. Não quero dizer que elas não se propagam em outros meios, né? Mas elas não necessitam de meio para propagação. A forma de propagação da onda, ela pode ser de uma forma longitudinal, oscila e se propaga numa mesma direção, né? Que é o caso do som, e ondas transversais, que oscilam e se propagam em direções diferentes, que são todas as ondas eletromagnéticas. Um desenho que eu coloquei para vocês, para nós vermos a relação entre elas. Ondas periódicas oscilam sempre de mesmo modo e repetidamente. O que nós temos numa onda? Olha só o que nós temos nela. A altura dela, que a gente vai chamá-la de amplitude, que vem do centro da onda, né, até o ponto mais alto, ou até o ponto mais baixo, vai ter sempre a mesma amplitude. O ponto mais alto da onda é conhecido como crista. Lembra da crista do galo, né? Ponto mais alto do galo, uma crista. Vale, né? Vale é o ponto mais baixo. Lembra dos vales que temos um mais baixo que há. Comprimento de onda vai de, por exemplo, do ponto mais alto até o próximo ponto mais alto, o comprimento de uma onda, ou do início dela, do meio da onda até o próximo meio dela, né? Ou do ponto mais baixo até o ponto mais baixo, sempre terá o mesmo comprimento de onda, é dado pela letra lambda, né? Outras definições, período é o tempo gasto para completar uma oscilação, tempo para se dar uma volta numa onda, né? O tempo que ela demora daqui até completar. O tempo de onda é outro. Essa é o que a gente chama de período. Frequência, né? O inverso do período é o quanto que a onda oscila, né? Quanto que as oscilações da onda, sem alterar o seu meio, né? Comprimento de onda, a gente acabou de ver o que é, né? A distância dos sucessivos, né? Amplitude, a altura da nossa onda. Velocidade de propagação, por exemplo, numa mola, no meio. São velocidades. A nossa fórmula que a gente tem para calcular a velocidade, né? Velocidade é igual a lambda vezes a frequência, lambda em metros, né? Frequência sempre em hertz. Velocidade em metros por segundo. É a relação que a gente tem das características das ondas. Vamos ver as questões. Questões da URGS de 2008. Características das ondas. É um instrumento de sopro que se baseia na física dos tubos sonoros abertos.
Um oboé tocado por um músico emite uma nota Dó, que forma uma onda estacionária, representada na figura abaixo. Sabendo-se que o comprimento do oboé, o L que ele está te dando para nós, é 66,4 centímetros, quais são aproximadamente o comprimento de onda e a frequência associada a essa nota, dado a velocidade do som, que é igual a 340 metros por segundo. Vamos ver. Temos aqui, ó, eu separei para nós os nossos comprimentos de onda, né? Vai do ponto mais baixo até o ponto mais baixo. Ó. Temos o que equivale a 2 comprimentos de onda, né? Só que na nossa questão ele quer saber somente um comprimento de onda. Bem, se o L equivale a 2 comprimentos de onda, né? Basta a gente dividir por 2. 66,4 dividido por 2 dá 33,2 centímetros. Com isso, a gente já consegue eliminar a letra A, B e C. Olha que maravilha que ficou para nós acertarmos essa nossa questão. Em seguida, ele quer saber a nossa frequência, né? Vamos usar a única fórmula que a gente tem, que é velocidade igual a lambda vezes a frequência. Velocidade de Dirac é 340 metros por segundo, vezes 0,332, né? Temos que passar, obviamente, para metros com metros, né? Poder eliminar e ficarmos com a nossa frequência em Hertz, dividindo 340 dividido por 0,332 dá 1024 Hz. Temos como resposta letra E. Temos com nossos conhecimentos das características das ondas, né? Conhecimentos iniciais de ondas. Vamos lá. Próxima questão. Questão 13 e 14 nós temos agora, né? Vamos ver. Uma onda transversal propaga-se com velocidade de 12 metros por segundo. Uma corda tensionada. O gráfico abaixo representa a configuração dessas ondas na corda, num dado instante de tempo. Quem deu o nosso gráfico ali, né? Já iremos analisar ele melhor. O comprimento de onda e a amplitude dessa onda transversal são, respectivamente. Botei o gráfico aqui maior, para nós podermos enxergar melhor, né? E ele quer saber a amplitude. O comprimento de onda e a amplitude. Bem, comprimento de onda, de um ponto mais alto até outro ponto mais alto, ou do centro até o próximo outro centro, né? Ele faz oscilação. Nesse caso, o ponto mais alto até o nosso outro ponto mais alto, né? Que a gente chama, que é dado uma volta completa, é 8. Temos 8 o nosso lambda, né? De 0 até 8, né? De 0 até 8. Poderíamos pegar aqui de 2 até 10, que também é da 8, né? Poderíamos pegar aqui, ó, de 4 até 12, também é 8, nosso comprimento de onda. Qualquer pontos que nós pegarmos, nós vamos achar o mesmo comprimento de onda. Claro, ela se repete. E a nossa amplitude. O que é a nossa amplitude? A nossa altura, né? Altura aqui, ó. Aqui até aqui, do ponto do centro dela até o ponto mais alto, que vai dar 3. Professor Medinoto, e se eu pegasse aqui de baixo, né, do centro até o ponto mais baixo, também ia dar 3, ó. Do centro até o ponto mais baixo, 3. Do centro até o ponto mais baixo, 3. Ou seja, nosso comprimento de onda e a nossa amplitude, que é a nossa altura, 8 e 3, respectivamente. Gabarito letra D. Questão 14. Quer saber a nossa frequência. Bem, se ele quer saber a nossa frequência, V igual a lambda vezes a frequência, né? O V é 12, que ele nos deu no exercício. Comprimento de onda 8 centímetros, 0,8. Nossa frequência vai ser de 150 Hz. Gabarito letra E. Sempre que nós formos pedir frequência, comprimento de onda, velocidade, vamos usar a única fórmula que nós temos. V igual a lambda vezes F, né? Próxima questão. Sobre fenômenos ondulatórios, né? Uma nota musical propaga-se no ar
é uma onda estacionária. Não, não é isso. Uma onda estacionária dessa maneira. B. O clarão proveniente de descargas elétricas é composto por ondas transversais. Sim, ela é composta por ondas transversais, são ondas eletromagnéticas que são ondas transversais. Correto? Vamos ver porque as outras estão erradas. C. A frequência de uma onda depende do meio na qual a onda se propaga. Não, a frequência não depende do meio que ela se propaga. A frequência vai ser sempre a mesma, independente do meio que ela está se propagando. Uma onda mecânica transporta energia e matéria. Não. Toda onda transporta apenas energia e não transporta matéria. E a velocidade de uma onda mecânica não depende do meio na qual ela se propaga. Claro que depende. O som, por exemplo, a corda, depende do meio onde ela se propaga. Ou seja, gabarito letra B. Outra questão que nós temos, né, são questões, questão relacionada às características das ondas, que a gente acabou de ver, questões teóricas, né. Vamos ver. São exemplos de ondas de raio-x. São exemplos de ondas os raios-x, os raios gama, as ondas de rádio, as ondas sonoras e as ondas de luz. Cada um desses 5 tipos de ondas difere de algum modo dos demais. Qual das alternativas abaixo? Qual das alternativas apresenta uma afirmação de diferença corretamente o tipo de onda referido das demais ondas acima citadas? Vamos ver. Raios-x são as únicas ondas que não são visíveis? Não. Raios gamas também não são visíveis, não tem nexo, letra A. B. Os raios gama são as únicas ondas transversais? Negativo. Temos também o raio-x que foi citado ali, que são outras ondas transversais. Ondas de rádio são as únicas ondas que transportam energia? Não. Essas são características de todas as ondas. Todas as ondas transportam energia e não transportam matéria. D. Ondas sonoras são as únicas ondas longitudinais? Exatamente, nesse caso são as únicas ondas longitudinais. Ondas de luz são as únicas ondas que se propagam no vácuo, com velocidade de 3.000 km por 300 km por segundo. 300 mil km por segundo, desculpa. Não são as únicas ondas que se propagam no vácuo. Ou seja, nosso gabarito é a letra D. Espectro das radiações. O que nós temos aqui, né? Temos os nossos espectros. As ondas de rádio, micro-ondas, radiação infravermelho, ultravioleta, os espectros visíveis, raio-x e raio gama. Podemos ver que a frequência delas aumenta, né? Quanto mais próximo vai indo ao raio gama. Maior raio gama, maior a nossa frequência, a nossa energia, né? Obviamente, ao contrário, o comprimento de onda do rádio ele é muito grande, veja bem, um comprimento bem grande, comprimento de microondas também é um comprimento grande, e ele vai diminuindo, né? Vai diminuindo, até inversamente proporcional, vai aumentando a frequência, né? Temos uma dica que a gente usa, né, para lembrar, que, claro, é muito complicado lembrar de todos esses nomes, né, das ondas de raio-x, ondas, todas elas. A gente usa um nome chamado Hamilux G. Rádio, M de microondas, I de infravermelho, L de luz visível, U de ultravioleta, X de raio-x, G de raio gama, né? Botei G para poder funcionar o macete, digamos assim. Hamilux. Quanto mais para baixo, maior a nossa frequência e a nossa energia. É o nosso Hamilux G. Vamos ver como isso cai na prova. Considere as seguintes afirmações sobre ondas eletromagnéticas. Frequências de ondas de rádio são menores que frequências de luz visíveis.
Bem, não lembrei. Lembra o nosso Hamilux G? Quanto mais para baixo, maior a nossa frequência. Ou seja, as ondas de rádio são as menores. São menores que as nossas luzes visíveis. Comprimento de onda de microondas são maiores que o comprimento de onda das luzes visíveis. Se tem uma maior frequência, comprimento de onda. 3. Energias de ondas de rádio são menores que as energias de microondas. Verdadeiro. São menores. Tem menor frequência, tem menor energia. Quanto mais para baixo, tem maior energia. Ou seja, o gabarito da questão, letra E. Bastaria nós lembrarmos do nosso macete. Hamilux G, maior frequência. Terceiro, fenômenos ondulatórios. Diria eu para vocês assim que é uma questão muito, mas muito recorrente da prova da URGS. Uma questão que o pessoal gosta muito de colocar. São questões de fenômenos ondulatórios, né? Reflexão. O que acontece no nosso fenômeno de reflexão? Ele bate numa superfície e retorna para o mesmo meio, né? Se for numa corda fixa, né? Foi por cima, né? Uma corda e retornou pela parte de baixo. Se for num algo livre, né? Ele volta no sentido, na direção. Ele volta na parte superior de onde ele foi. Se for pela parte superior, ele volta pela parte superior. Se for pela parte inferior, ele volta pela parte inferior. Quando for uma corda livre. Lembrando, nunca irá alterar frequência, comprimento de onda e a nossa velocidade. Refração. Refração é uma mudança. Uma mudança entre os dois meios, né? Passa de um meio para um outro meio, né? Do ar, a água ou algo do gênero, né? Sempre há uma alteração. Sempre irá alterar, né? Altera o nosso comprimento de onda e a nossa velocidade. O que nunca irá ser alterado vai ser a nossa frequência. É importante lembrar disso. Difração é a capacidade da onda de contornar obstáculos, né? A capacidade dela contornar obstáculos. Contornar. O que é importante? Quando for muito grande, né, a nossa fenda, por exemplo, não vai ocorrer difração, porque não vai ter essa capacidade de contornar, não será necessária, né? Quando for menores, claro, sempre ocorre difração, né? Importante dizer, ocorre todas as ondas, todas as ondas. Polarização é uma espécie de filtro, né? A onda vem toda conturbada, vem toda perturbada, e ela passa por um filtro e ela acaba ficando parelha, bonitinha. Umas coisas que a gente vem estudando lá, o nosso comprimento de onda, com amplitude, tudo bem bonitinho. Somente ondas transversais são polarizadas. Somente as ondas transversais conseguem ser polarizadas. É importante lembrar disso. Ressonância, né? O que é a nossa ressonância? É as frequências, a frequência de excitação, ela fica igual à frequência natural, né? O agente que excita fica igual com o que está sendo recebido, né? Mesma frequência, a frequência do indutor igual à frequência do induzido, né? Importante lembrar daquele caso que aconteceu numa ponte nos Estados Unidos, né? Que teve a mesma frequência, a mesma frequência da indução com o induzido, né? Ponte e acabou com que a ponte se rachasse. Houve a quebra da ponte, né? De frequências iguais, ressonância. Interferência. Quando uma onda encontra-se com uma outra onda, ocorre uma interferência. Ela pode ser construtiva ou destrutiva. Se for construtiva, no nosso primeiro caso, podemos ver aqui, né? O aumento dela e depois elas se seguem uma para lado, né? Uma onda construtiva, uma onda destrutiva. O encontro delas não ocorre nada, né? Se encontraram bem aqui no meio, né? Destruíram e depois elas seguem seu fluxo. Batimento, né? É a superposição de duas ondas. Uma onda se sobrepõe sobre uma outra onda com frequências muito próximas, né? Exemplo que a gente tem aqui, ó, uma se sobrepõe sobre a outra com frequências muito próximas, ocorrendo o nosso batimento. Vamos ver como isso cai na prova. Olha aí.
A figura abaixo, questão da URGS. A figura abaixo representa dois pulsos produzidos nas extremidades. Olha aí. Assinale a alternativa que melhor representa a situação da corda após o encontro nos dois pulsos. Interferência, questão típica de interferência construtiva e interferência destrutiva, né? Lembra do que ocorreu? Desenho que eu acabei de mostrar, nós acabamos de conversar, né? É o nosso primeiro caso, uma interferência construtiva, né? Então se chocar e depois irão seguir, né? Como podem ver, não continuar do mesmo tamanho, como diz a letra A. A letra B é o que acontece exatamente aqui, ó, na figura. Cada uma segue para o seu caminho. Não irá ocorrer a inversão do sentido, aumentar uma, diminuir. Não irá ocorrer esses outros dois fatos que estão ditos aqui. Ou seja, o gabarito é a letra B. Outra questão de fenômenos ondulatórios, questão da URGS, se não me engano, essa aqui é de 2014. Em cada uma das imagens abaixo, um trem de ondas planas move-se a partir da esquerda. Fenômenos ondulatórios apresentam nas afirmações 1, 2 e 3 são. Veja o primeiro fenômeno. A onda está contornando um obstáculo, capacidade de contornar um obstáculo, conhecido como difração. Se você só soubesse difração, você já ficaria com a resposta entre a B e a D, só sabendo a difração. No caso 2. Caso 2, ocorreu uma difração, né? E uma onda está batendo na outra, olha só. Uma onda interferindo na outra. Interferindo na outra, né? Interferência de ondas. Curiosamente, o nome de interferência de ondas se chama interferência. Com isso, você já acertaria a questão. Letra B. No nosso último caso, há uma troca de meio entre elas, né? A troca de meio é refração. Gabarito, letra B. Acústica. Vamos para a nossa parte de acústica da prova da URGS, né? Acústica nada mais é do que o estudo do som. Nunca se esqueça, né? Som é uma onda mecânica e longitudinal. Não se propaga no vácuo. Não adianta ver aqueles filmes do Star Wars lá que é o som no espaço, né? Está errado. Não está correto fisicamente o que acontece no filme do Star Wars. O filme é muito bom, excelente filme, mas fisicamente aquela parte, uma crítica ao Star Wars, né? Seres humanos normalmente conseguem ouvir, conseguem ter uma audição entre 20 Hz e 20 mil Hz, né? Essa é a audição que os seres humanos conseguem ter. Velocidade de som em meios, né? Olha só. Nos meios sólido, líquido e gasoso, né? Podemos ver aqui, né? Não coloquei as temperaturas que influencia também, mas como podemos ver no seu estado natural, a velocidade dos sólidos sempre vai ser maior do que a velocidade dos líquidos, que a velocidade dos gases, né? O ferro, por exemplo, ali é 5.100 metros por segundo, na água é 1.500 quase metros por segundo, no ar é 300 e pouco, 335 metros por segundo. A velocidade no sólido sempre é maior que nos líquidos, que é maior que nos gases. Reflexão do som, né? O eco. O que é o eco, né? O que a gente consegue perceber no eco, né? O eco são os sons que a gente consegue, que a gente para de falar e ainda consegue ouvir. Esse fenômeno a gente percebe dois sons, né? Geralmente ele somente ocorre, né, com distâncias maiores que 17 metros. Esse é um fenômeno conhecido como eco. Reforço. Reforço é o obstáculo que a gente tem, né? Muito próximo um do outro. Temos um obstáculo que bate e reflete, é refletido o nosso som, né? O exemplo que a gente tem é cantando no banheiro, né? Esse é o motivo do reforço, que a gente acha que canta bem no banheiro. Reverberação é o som que nós ouvimos, né? Que dá a sensação que a gente não terminou de falar e escuta o nosso som, né? Não se extinguiu ainda o nosso som, né?
Exemplo que a gente tem, um exemplo de sala de aula, quando o professor fala, um exemplo de reverberação. Nossas notas musicais, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Tem a frequência, vai aumentando do Dó até o Si. O Dó é a menor frequência das nossas notas musicais. Depois vem o Ré, o Mi, o Fá, Sol, Lá e o Si, que tem a nossa maior frequência das nossas notas musicais. Toda vez que a gente fala em altura na acústica, né, a gente quer saber se o som é grave ou se o som é agudo. Baixa ou alta frequência. Som grave, né? Baixa frequência, grave. Os homens têm baixa frequência, são graves. Tem baixa frequência, som grave. Som agudo, alta frequência. As mulheres geralmente são os que têm som agudo. Intensidade. Intensidade é amplitude. A gente quer saber se o som é forte ou se o som é fraco. São fortes, tem grandes amplitudes, né? Um exemplo que a gente tem típico são o ronco das bicicletas, motocicletas, né? E som fraco são aqueles som chatinho, né? De escutar de baixa amplitude, um zumbido de um inseto, por exemplo. Timbre, né? São dois ou mais sons de mesma altura e mesma intensidade emitidos por fonte diferente. Por exemplo, quando a gente pega dois instrumentos musicais, né? Dois instrumentos musicais que a gente seja emitido por fontes diferentes, né? A gente tem um timbre. Acústica, efeito Doppler. Nada mais é do que a variação da frequência, que é causada pelo momento, pela fonte, pelo observador. O exemplo que a gente mais tem, né, é a sirene de ambulância, que é o nosso efeito Doppler. A gente consegue sentir ela maior ou menor, dependendo da movimentação deles, né? Na aproximação e no afastamento, vamos ver a relação entre eles. O lambda diminui, né? Quando está se aproximando, o lambda diminui, e a nossa frequência, obviamente, aumenta. Veja no caso aqui com som mais agudo que o original. Claro, o som fica mais agudo que o original. No afastamento, né? O lambda aumenta, podemos ver aqui o lambda aumentando, né? Aumentando o lambda. E a nossa frequência, ela diminui. Som mais grave do que o original. Cálculo de frequência aparente, né? A gente usa o cálculo de frequência aparente, né? Nada mais é do que o V é a velocidade do som. Velocidade do som, a onda sonora. V0, velocidade do observador. Velocidade do observador. VF é a velocidade da fonte. No caso, a velocidade da nossa ambulância aqui, né? Que a gente vem a falar. A frequência do observador vem da frequência, no nosso caso, da ambulância, que é a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da nossa fonte. Bem, vamos entender quando é que a gente vai usar o mais ou menos, né? Qual que é a nossa relação, né? Bem, o que eu gosto? Eu gosto de colocar um referencial. Referencial sendo o nosso observador. Toda vez que ele for para a esquerda, tiver um deslocamento para a esquerda, vou dizer que é negativo. A fonte também. Se for para a esquerda, vou dizer que é negativo. Toda vez que for para a direita, eu vou dizer que é positivo. Positivo. Ou seja, aqui em cima, usar positivo ou negativo dependendo do deslocamento, né? Está indo para a esquerda ou para a direita, com o nosso referencial. Exemplo aqui clássico que a gente coloca da ambulância, né? Pode ser sirene da polícia, por exemplo. Tudo isso são exemplos de efeito Doppler, né? Chamar mais a nossa atenção. Beleza, vamos ver um exercício. A frequência do som emitido pela sirene de certa ambulância é de 600 Hz. Um observador em repouso percebe essa frequência como sendo 640 Hz. Considere que a velocidade da onda emitida é 1.200 km por hora e que não há obstáculos entre o observador e a ambulância.
Com base nos dados acima, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparece. Vamos ver. Nosso caso típico aqui, né? Acabei de mostrar para vocês. Nosso observador para de ir, bem belo ali, e a nossa ambulância se aproximando, né? Vamos usar a nossa fórmula que nós temos. Fórmula do efeito Doppler. 640, né? Nada mais, nada menos é do que a frequência que o observador está sentindo, 600 frequência sendo emitida pela nossa ambulância, 1200, né? Velocidade emitida pelo som, 1200. No nosso caso, nosso observador está parado, né? Se ele está parado, bem, não interessa o sinal, vai ser zero, né? A velocidade dele. Não há relevância se é mais ou menos, né? A ambulância está em deslocamento para a esquerda. Lembra que a gente determinou que sempre que for à esquerda é negativo, sempre que for à direita vai ser positivo. Então vai ser menos VF. Nós isolando os VF, nós vamos ver que dá 75 km por hora, né? E ele está se aproximando. Ou seja, o mais próximo que a gente tem é 80 km por hora, ocorrendo uma aproximação. Gabarito letra D. Isso é de ondas. São duas questões que irão aparecer para vocês. Acredito eu que duas questões. Geralmente vem duas, às vezes vem três, às vezes vem só uma, mas usualmente vem duas questões de ondas. São questões que, principalmente fenômenos ondulatórios, não são tão complexas. Questões boas a gente acertar na prova da URGS. Gostaria de agradecer para vocês. Segue aí nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter, Curso Vaga Certa, basta digitar lá e nos seguir. Temos o nosso e-mail para qualquer dúvida, qualquer opinião que você queira dar, crítica, estamos à disposição. Fiz esse material também para você queira imprimir ele, dar uma revisada também como completo, né? Bem preenchidos os slides, uma revisada. Fique à vontade. Obrigado a todos. Forte abraço. Boa prova.